Hoje conversamos com Tânia Fontolan, que ela é diretora pedagógica da Somos Educação. Obrigada, Tânia, pela presença. É um prazer estar aqui. A senhora hoje veio trazer um tema bem bacana, que é sobre formação para um mundo inédito e digital. Eu queria entender um pouquinho sobre o que é esse mundo inédito e digital, o que você vem trazer aqui para os professores e educadores. Bom, basicamente a ideia a ser explorada com os educadores que estão aqui presentes é o seguinte: ninguém vai para a escola para ficar na escola. Sim. A escola é uma etapa de preparação para o futuro, né? Para um momento em que aquela criança se tornou um jovem que vai pegar a vida nas mãos. Ok. Então, se a escola prepara para a vida social e para o futuro, a escola precisa estar sintonizada com aquilo que está acontecendo ao redor dela e as projeções que nós temos hoje de futuro. Então, nós destacamos dois elementos. O primeiro é a digitalização do mundo, né? E aí agora acrescido de inteligência artificial. Sim. E o segundo é um nível de mudanças numa velocidade que é inédita na história da humanidade. Então, isso significa o quê? Que como educadores, então, primeiro, do ponto de vista metodológico, a gente não pode ser apenas transmissor de conteúdos ou de conceitos. A gente não pode preparar só para a prova, né? Então, óbvio que os conceitos são uma base importante da formação, mas esses conceitos têm que ser utilizados tanto para que o menino aprenda a usar ferramentas digitais de um jeito funcional. Então você vai me dizer, mas é uma geração que já sabe usar. É uma geração que sabe usar, às vezes, para entretenimento. Sim. Sabe usar para lazer. Não significa que seja uma geração que sabe resolver problemas concretos que lhes são encomendados, né, de uma maneira prática. Claro. Só que como é que eles vão aprender isso, se não for também na escola, né? E aí eu quero destacar que a escola de educação básica ela tem 14 anos de formação. Então, óbvio, nenhum menino, nenhuma menina vai aprender de primeira. Mas se esta preocupação estiver presente no projeto de formação da escola, enquanto os meninos estão aprendendo os conteúdos, eles também estão aprendendo a utilizar esse tipo de ferramenta. Então, a primeira questão é essa: a ferramenta digital como um meio de resolver problemas e uma reflexão sobre a utilização das ferramentas digitais. Eu acho que todos nós temos visto, né, nos últimos meses, uma série de distorções nessa utilização. Então, Muitas. quando foi lançada a série Adolescência, houve um verdadeiro impacto, né, do que a imersão nesse mundo, quando você não tem maturidade e quando você não tem recursos para lidar com ele, pode provocar na saúde mental e até nas atitudes de crianças e jovens. Agora, né? com o debate da adultização, também temos Também, um outro exatamente. debate. Mas o meu ponto é assim, a gente não pode se preocupar com isso de maneira episódica quando acontece um grande fato. Ou seja, no momento do lançamento da série, houve um verdadeiro clamor. Sim. Aí vai apagando. Agora, né, com as denúncias de adultização, de novo nós estamos vivendo um clamor. Sim. Então, o que a gente tem defendido e a gente tem incluído, né, digamos, nos nossos materiais, nas nossas propostas, nos nossos cursos de formação para professores, é que isso se torne orgânico no projeto de formação, né? Então, é essa reflexão para um uso autônomo, para um uso responsável, né? Também com clareza de todas as potencialidades, mas também dos riscos. Eu fico, sempre quando a gente debate esse assunto, e a gente tem debatido de ontem para hoje muita coisa, assim, sobre o papel da escola, nessa formação digital, né, no letramento, enfim. Sim. Também no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Perfeito. E aí parece que a gente está sempre colocando uma coisa a mais para a escola, um papel a mais, porque ela já tem que ensinar ali, os meninos já têm que aprender o conteúdo, porque eles vão fazer Enem lá no 3º ano, mas eles também têm que aprender o digital, a escola também tem que fazer esse papel, mas a escola também tem que aprender ensinar o socioemocional. Assim, não fica cada vez mais a gente dando papéis que são fundamentais para a escola, e é possível fazer isso com metodologias transversais, assim? Eu entendo que sim, justamente pelas metodologias transversais, né? Ou seja, eu posso continuar ensinando conteúdos, mas por meio de estratégias que a um só tempo
agreguem elementos digitais, Sim. seja como meio de pesquisa, Uhum. seja como meio até de problematização, né? Porque eu posso associar essas questões. E do ponto de vista socioemocional, eu queria destacar que, assim, uma das funções da escola, e isso há séculos, Uhum. é a socialização. Sim. Então, sob esse aspecto, eu acho que do ponto de vista da formação socioemocional, talvez seja a gente colocar mais ênfase nesse elemento, mas também de uma maneira transversal. Eu acho que, no fundo, quando o professor tem clareza de que ele também está ensinando esse menino ou monitorando situações em que esse menino aprende a lidar com frustração, Aham. né? Em que esse menino aprende a lidar com autorregulação, né? O que eu estou chamando de autorregulação? Eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade, né? A minha vontade esbarra no limite do outro, Uhum. né? E se você pensar, ao longo dos 14 anos de escolaridade básica, você tem N situações para isso. Só que, assim, o educador tem que ter clareza que esta também é uma questão da formação, até para ele aproveitar as situações e justamente colocá-las em relevo. Então, quando você trabalha em grupo, mas eu não estou falando daquele trabalho em grupo feito em casa, sem Sim. monitoramento. Eu estou falando de um trabalho em grupo feito em sala de aula. Você está trabalhando elementos de colaboração. Você está trabalhando elementos de autoconhecimento e de respeito ao outro, porque às vezes num trabalho em grupo, eu sou quem melhor desenha, Ok. né? O outro lida melhor com o texto. Há um terceiro que, na verdade, explicita as ideias oralmente de um jeito melhor. Então, é óbvio que uma pesquisa ou um trabalho colaborativo desse tipo não vai desenvolver todos esses elementos, mas uma sucessão de trabalhos ao longo de 14 anos, sem dúvida. Se você pegar desde os pequenos, né? Na verdade, quando você vai trabalhando com eles, a coisa do levantar a mão, do esperar a vez de falar, é isso, você está fazendo uma ponte entre o mundo privado da família, em que às vezes, né, nas últimas décadas, as nossas famílias têm estado cada vez menores. Sim. Ora, numa família em que eu sou filho único, ou Tudo em é que eu minha tenho vez, né? mais um irmão, tudo é a minha... Tudo é minha Exatamente. vez. Aí eu vou para uma sala que às vezes tem 10 ou mais coleguinhas, e a escola tem essa potencialidade, primeiro de ir mostrando para o menino que o mundo é maior do que o espaço da família dele. Claro. E ele vai aprendendo a fazer essa conjugação. Acho que essa é uma experiência muito bonita, né? E aí não pode ser também trabalho em grupo esporádico, né? Não, uma vez ou tem que exatamente, ser sempre, exatamente. né? Então, é por isso que eu falei, tem um aspecto que a gente diz assim, você fica jogando tudo dentro da escola. Eu acho, sim, que às vezes é um certo exagero, e aí se joga dentro da escola assim, olha, você tem problemas com mortalidade no trânsito, joga para dentro da escola. Agora, essas questões estruturais, como, por exemplo, a formação para o mundo digital, né? Sim. Ou essa questão socioemocional sendo mais explorada no sentido... Porque ela existe. A questão é você colocar isso em relevo e Sim. você propor que o menino, inclusive, reflita sobre aquilo. Então, o que é refletir sobre isso? Quando eu digo para o menino, espera a sua vez de falar, não é porque eu, professora, estou usando do arbítrio. Você Sim. vai falar quando eu quiser. Não, mas é você, inclusive, discutir com eles, dizendo, olha, se todo mundo falar quando quiser, simplesmente fica impossível, ninguém vai entender ninguém. Né? Claro. Que, no fundo, é um pouco um microcosmo do que é depois uma vida social equilibrada. Sim, né? sim, eles precisam aprender ali, né? Exato. E aí o último ponto que eu queria destacar, para além dessa questão também do digital, e também tem a ver com o socioemocional, né? Sim. Eu acho que quando a gente pega um modelo de escola que, assim, o professor tudo explica e em alguma medida o menino reproduz aquilo, que é um modelo que inclusive já funcionou, né? Tradicional. E que houve uma época, inclusive, em que ou você aprendia na escola ou você não tinha onde aprender fora dela, né? Então, tudo que o professor explicasse e você aprendesse, bacana. Até porque as coisas mudavam muito mais lentamente, né? Eu acho que hoje você tem um professor que ancora um determinado conceito, então óbvio que ele vai dar uma explicação básica, mas ele tem que propor em cima desse conceito básico aquilo que nós chamamos de extrapolações. Sim. Os meninos têm que ser provocados a se apropriar daquilo
e a pensar em questões que o professor não necessariamente explicou antes. Seriam as tais metodologias ativas. Exatamente. A Exatamente. gente tanto fala, assim, elas são Exatamente. Porque necessárias. senão, se o menino só repetir, o que vai acontecer com ele quando ele se deparar com o inédito? No mundo prático, não dá para a gente fazer um curso ou a gente pedir ajuda de alguém o tempo todo quando aparece alguma coisa nova. A gente tem que ser capaz de utilizar essas referências. E antes que alguém diga, não, mas agora tem inteligência artificial que tudo responde. Eu queria dizer que se a gente não problematizar a inteligência artificial em sala de aula, inclusive mostrando para os meninos que ela é uma poderosíssima ferramenta como ponto de partida. Sim. Ela efetivamente me permite poupar tempo na busca de uma série de referências. Mas se, como indivíduo, eu me acostumar a tudo perguntar para ela, o primeiro aspecto é que, óbvio, eu fico dependente de uma determinada visão de mundo, né? Outro dia eu vi uma situação em que, na ilustração de um trabalho, pediu-se à inteligência artificial a imagem de um autista. E, evidentemente, a imagem que veio do que seria um suposto autista era uma imagem que a gente poderia chamar de preconceituosa. Né? Quando você pensa, na verdade, né, na diversidade, né, de crianças e de pessoas com autismo. Então, o primeiro ponto é esse. Se você tudo acreditar na inteligência artificial, você fica refém desses vieses. E segundo ponto, se tudo que você souber fazer for perguntar para a inteligência artificial, tchau, empregos. Porque senão, por que eu vou te empregar se o que você sabe fazer é perguntar para a inteligência artificial? Cá entre nós, eu mesma faço. Exatamente. Né? Então, acho que assim, essa preparação para um mundo inédito e digital, eu acho que tem a ver com uma capacidade de buscar respostas, né, diante, porque a resposta que eu tenho hoje, ela não é necessariamente válida amanhã e não será necessariamente válida depois de amanhã, né? E eu preciso aprender a fazer esse percurso mental da interrogação, da busca de novos elementos e da incorporação desses novos elementos no meu cotidiano, né? E aprender a lidar com essas ferramentas digitais com responsabilidade, Muito com importante. autorregulação e com autocuidado. Perfeito, perfeito. Obrigada, tá, Tá Tânia? bom. Parece Maravilha. é uma missão difícil ali pela frente aí das escolas, né? É verdade. Até porque eu diria que às vezes uma das barreiras que os educadores, porque óbvio, tem um elemento que é sensibilizar os educadores, né? Às vezes você foi formado num outro paradigma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que às vezes no final do ensino médio você tem um vestibular ou você tem um Enem. E às vezes as referências são conceituais. Então, se o professor vira e fala, não, eu tenho que ensinar o que vai cair. Né? E tem um terceiro elemento, que são as famílias. Ou seja, às vezes, quando as escolas começam a atualizar suas práticas... Tem uma resistência. Tem, porque às vezes as famílias acham que aquilo é matação de aula. Né? Ou então, é aquela história de que assim, elas não entendem que você propor o inédito para o menino é uma forma também de ensiná-lo a pensar partindo de uma base e né, incorporando. Não, ela acha que assim, não, que absurdo. O professor está pedindo uma coisa que ele não deu. Então, assim, os desafios são complexos por isso, porque nós estamos numa etapa de transição. Perfeito. Obrigada, tá, pela presença, pela participação. Obrigada.